104 FM, a rádio do povo de Deus. E agora são 8 horas e 22 minutos, 8h22, é o Café com Louvor, levando informação, entretenimento e, é claro, a palavra de Deus no seu lar, o que é mais importante, além de lhe manter bem informado. Agora são 8 horas e 23 minutos, a moça da notícia está de volta aqui comigo. É contigo, Isabel Sena. Pois é, Cassiano, você falou que a gente traz muita informação, e realmente, né? Só que nós não fazemos isso sozinhos. Existe toda uma equipe por trás da informação para você, e você que acompanha a programação da 104 FM, claro, já deve ter ouvido no final da notícia falando Agência Rádio Web. Pois é, a Agência Rádio Web está completando 14 anos, já tem pelo menos uns 4 anos que a 104 FM é parceira da Rádio Web, e nessa comemoração nós vamos conversar com a Alexandra Fiore. Você já deve ter ouvido, né? Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Pois é, a Alexandra é coordenadora de jornalismo, né, da Agência Rádio Web em Brasília. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Cassiano. Um abraço aí para os ouvintes da Rádio 104.9 de Governador Valadares. Ô, Alexandra, há quanto tempo você está na Rádio Web? Eu estou na Rádio Web há 11 anos, foi quando a gente abriu a sede aqui em Brasília, em 2004. Antes disso, a Rádio Web já existia em Porto Alegre, foi onde começou com um pequeno número de emissoras, e hoje já estamos com 2.100 emissoras parceiras em todo o país, né? A gente faz uma média de 60 reportagens por dia, toda a nossa equipe. Temos aí mais de 40 pessoas trabalhando na agência, entre as sedes e também correspondentes em todo o país. A gente atende essas emissoras já há 14 anos em todo o país. Pois é, são 14 anos, são mais de 2.100, né? São aproximadamente 2.127 rádios afiliadas. É uma responsabilidade daquelas, né? Passar notícia para esse tanto de gente. Exatamente, nós somos 3 coordenadores, né? Eu aqui em Brasília, Marina de Freitas em Porto Alegre e o Wellington Mesquita em São Paulo. Então a gente acompanha desde cedo, eu pego mais cedo, pego às 7 horas da manhã, eles vão ao longo do dia assumindo os postos, e eu já vejo quais são as principais notícias que a gente tem no nosso site e que a gente precisa atualizar em relação ao que está acontecendo no momento, nas outras agências de notícias que a gente vai pesquisando, ou vai vendo os e-mails que a gente vai recebendo de fontes e também de fontes do governo, e a gente avalia o que realmente interessa às emissoras de acordo com o que a população pede de informações às emissoras, né? A gente tem essa ideia do que as emissoras mais fazem a procura no nosso site e o que realmente interessa a elas. E a partir daí, a gente faz essa busca, né, de notícias, de informações que interessam diretamente aos ouvintes das emissoras. Então, de manhã cedo, a gente já checa aí nas agências de notícias também, que são outras agências do governo, agências também privadas, jornais. A gente verifica o que tem, que a Rádio Web não tem. Geralmente a gente está bem informado, mas a gente sempre verifica para ver, olha, isso aqui, esse detalhezinho aqui faltou, vamos fazer essa matéria agora cedo e vamos colocar já no site. E aí a gente vai atualizando as informações para as emissoras de todo o país. Alexandra, agora é o Cassiano. Bom dia para você, minha filha, tudo bem? Olha, vocês não são pioneiros, né, nesse tipo de informação online. E quando é que cresceu, surgiu realmente essa visão de que era uma necessidade, uma carência do radiojornalismo do Brasil e que vocês investiram de vez? De onde partiu essa visão? E qual foi o ápice, o ponto em que consolidou hoje a Rádio Web em todo o Brasil? Como você disse aí, já são mais de 2.000 emissoras em todo o país que transmitem as informações, e tem que ser informações com credibilidade, a qual vocês têm essa responsabilidade de transferir aos ouvintes. Olha, começou em 2001 com o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que era um evento de grande porte, que trouxe pesquisadores entrevistados, pessoas de outras partes do mundo, né, falando sobre o novo mundo, o mundo era possível. Era um evento mais ligado à esquerda, mas era um evento mundial que estava acontecendo em Porto Alegre. A gente precisava cobrir isso porque várias emissoras em outros estados e até mesmo no Rio Grande do Sul não tinham como enviar repórter para Porto Alegre para cobrir esse evento, que era um contraponto a Davos, né, aquele encontro que tem de direita lá, e também a questão financeira mundial. Era um encontro bem importante por esse contraponto. Então a gente fez um pequeno grupo e começou a fazer as reportagens do evento,
e passava por telefone para as emissoras. Em seguida, a gente viu que também podia ser feito pela internet. A internet estava começando, né? A gente fala em 2001. E a partir daí começou a crescer essa procura das emissoras. Não tem como fazer tal e tal reportagem para a gente. A gente viu que havia uma demanda. Por exemplo, aqui em Brasília, logo em seguida foi criada em 2004, a demanda era porque as emissoras de rádio não tinham como ter um correspondente em Brasília, mas elas poderiam ter também, então, a rádio web que atenderia todas as emissoras de forma impessoal, né? A gente colocaria a reportagem que estava acontecendo com os dois lados da notícia, ou seja, a gente sabe que tem algumas emissoras de governo que também fazem trabalho de rádio, colocam nos sites à disposição das emissoras, mas é diferente, né? É uma notícia mais institucional. E o que a gente faz é informação isenta, né, com os dois lados, e que as emissoras sabem que podem ter acesso a isso de forma tranquila, já conhecem a qualidade do trabalho. Aí que a demanda realmente começou a surgir entre o ano de 2001 e 2004, e agora se consolida, porque a gente começou a divulgar aí nos demais estados. Há também um limite de emissoras de rádio no país, claro, a gente não vai crescer muito além de 2.100 por um motivo de permissão nas emissoras de rádio. A gente também não tem mais que 3.500, né? Muitas não têm espaço para jornalismo, então esse praticamente é o alcance da agência Rádio Web. Também. E aí se consolidou, né, a necessidade de ter essas informações em primeira mão. Maravilha, uma história muito interessante. Nós estamos conversando com a coordenadora de jornalismo da agência Rádio Web, que com subsede também em Brasília, Alexandra Fiore. Agora, Alexandra, tudo isso tem um custo, e como que a Rádio Web se mantém, né, nessa parceria, os repórteres, as pessoas ligadas e responsáveis por nos trazer essas informações? Aí tem uma questão comercial, né? O departamento comercial é que tem esses detalhes. Mas, em geral, assim, as emissoras não pagam por esse material. A gente tem alguns patrocínios e trabalha-se dessa forma, como em emissora de rádio, como jornal, né? Sempre tem ali o patrocínio que, eventualmente, alguma matéria é patrocinada. E é aí que a gente consegue manter esse trabalho todo. Alexandra, e a exigência da Rádio Web, né, que as emissoras, elas façam assinatura, né, e elas, entre aspas, mostrem a cara, né, vocês saibam, vocês conheçam aonde que a notícia de vocês está chegando, né? É uma forma até para a gente atender o que as emissoras querem de notícias, né? Se a gente coloca determinada notícia e não tem muito aproveitamento no nosso site, a gente vê ali que as emissoras não baixaram muito, a gente sabe que é um assunto que não interessa, enquanto que outras notícias têm aí mais de 1.000 downloads, né? Então a gente sabe, olha, isso aqui interessa para as emissoras de rádio, vamos por aqui. É por isso que a gente tem esse controle, né, das emissoras que baixam, que fazem esse download, para poder saber atendê-las melhor, né, e os ouvintes também, porque as emissoras baixam de acordo com o que sabem que o ouvinte está procurando, né. E você já fez, né, inúmeras matérias. Qual é uma que foi mais impactante, né, a que mais te marcou? Recorde de downloads, né, na rede também. Recorde de download, olha, é difícil lembrar agora, né? Eu trabalho em jornalismo já faz 20 anos, né? Trabalhei antes na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, depois eu vim para a agência Rádio Web e nos últimos anos estava me especializando apenas em reportagens especiais, né? Atualmente eu só entro na reportagem quando precisa, porque eu fico na coordenação, já é bastante trabalho, então eventualmente vocês vão ver alguma matéria minha no ar, porque precisei fazer porque a equipe hoje não deu conta, então eu entro e faço, ou vou em algum evento e faço essa cobertura. Eu podia destacar uma curiosa agora, recente, dos últimos anos que eu tenho estado em Brasília, embora esse evento já tenha 10 anos, e tem muito a ver com o que a gente está passando aqui em Brasília, que é aquele Prêmio Congresso em Foco, que ele traz premiações. Essa semana a gente fez uma reportagem sobre isso no site. Ele premia os políticos menos piores do Congresso Nacional. E então eles fazem uma seleção, aqueles que não têm nenhum processo na justiça, que não têm nenhuma denúncia no Conselho de Ética e nenhuma denúncia relacionada a direitos humanos. Desses que sobram, eles premiam os políticos do Congresso Nacional, ou seja, sobra muito pouco, né, gente? Então é uma matéria muito interessante que a gente acompanha todos os anos, a gente confere essa premiação. Eu gosto muito de fazer porque a gente fica acompanhando, afinal de contas, né, em quem o povo pode ainda contar. E a gente está aqui no meio de uma turbulência muito grande em Brasília, né, que é esse embate entre o Legislativo e o Executivo, entre o Cunha e a Dilma,
que acabou sendo atingido, portanto, aí com a denúncia que foi entregue ontem no IPF, né, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Janot, em relação a ele, e ele dizendo que agora quer se sentir aliviado porque a questão está na justiça. O que ocorre é que agora o povo, enquanto fica esse embate, o maior prejudicado é o povo, né, que está aí com essa crise econômica e não há nenhuma solução devido a essa briga de egos, né, entre os políticos. Isso eu acho que é o que mais motiva a gente aqui a trabalhar, para poder pressionar para que algo ocorra, né, em relação ao que a população está esperando, né, uma solução para essa crise econômica que nos atinge, né, todos. Exatamente. Ô, Alexandra, a gente agradece muito a sua participação e já parabeniza a Rádio Web pelos 14 anos e já desejamos, assim, que venham muitos mais anos e muitas notícias ainda, viu? Obrigada, Isabelle. Obrigada, Cassiano. Um abraço para vocês, para os ouvintes da rádio. E a gente espera que consiga continuar atendendo, né, o que os ouvintes precisam aí de informação. Ah, com certeza. E para finalizar para a gente, Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Alexandra. A finalizar, tá certo. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Maravilha. Obrigado, viu, Alexandra? Muito obrigado, bacana, né, Cassiano? Pois é, 14 anos da Agência Rádio Web e nós temos essa parceria com a Agência Rádio Web. Por isso, você ouvinte, quando escuta o Informativo 104, sempre tem no finalzinho Agência Rádio Web. Você que já confiava, pode confiar muito mais agora. Pode confiar ainda mais. São 14 anos de credibilidade, Bandeirantes, Rio Grande do Sul, gente realmente capacitada para nos trazer a informação. Obrigado, viu, Isabelle, e obrigado mais uma vez a Alexandra Fiore, coordenadora de jornalismo da Rádio Web com subsede em Brasília. Agora são 8h34, a gente volta em instantes com mais louvor e adoração. 104 FM, a rádio do povo de Deus.